Sejam bem-vindos ao Talks com o Ecossistema, uma iniciativa do Ceará Habitats Digitais e do Sebrae Labs, programas aqui do Sebrae Ceará. Eu sou Moisés Santos, consultor de negócios e startups, e nesse canal queremos aproximar você do ecossistema de inovação, negócios e de tudo que está acontecendo aqui no nosso estado. Se você está iniciando sua jornada empreendedora ou se deseja se aproximar desse grupo de gente boa que está fazendo isso tudo acontecer, nós gostaríamos que você viesse conosco conhecer o grande Marcos Coelho, CEO da HelloFun, que vai apresentar um pouco dessa startup. Esse menino aqui ele já está construindo coisas incríveis aí, é mais um desses nossos empreendedores de sucesso. Marcos, chega aqui, fala um pouco da sua história, como é que você começou toda essa jornada empreendedora. Seja muito bem-vindo ao nosso Talks. Obrigado, Moisés. Valeu demais o convite. Agradeço o Sebrae também. É um prazer muito grande estar aqui, tentar inspirar as pessoas. E aí, seja bem-vindo você que está assistindo também. Então, para a gente começar, Moisés, tá? Marquinhos, fica à vontade. Já me apresento como isso, assumi o apelido. Então, todo mundo me chama de investidor, amigos, todo mundo me chama Marquinhos, pode ficar à vontade. Então, vamos lá, falar um pouquinho da minha história, né? Eu nasci, fui criado em Fortaleza. Meus pais, e eu acho interessante falar isso, meus pais, os dois são funcionários públicos. Eu não tenho uma veia tão empreendedora assim na família, né? Mas não de carreira, mas de dia a dia tenho bastante, né? De sempre fazer o melhor, de sempre buscar fazer o que é possível, mesmo no serviço público, meu pai e minha mãe representam e são, né? Então, fiz faculdade federal, publicidade. Outra coisa que eu acho legal citar, cara, eu passei em último lugar. Foi o primeiro ano do Enem, foi assim o último, do último, que eles colocam todo mundo dentro de uma sala e fica chamando nome. Quem tá lá, entrou, quem não tá lá, não entra. Então, assim, nada foi super fácil, sim, para mim, né? Apesar de ter os privilégios, mas assim, passei nas últimas, assim, fiz a faculdade, demorei muito para me formar, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, desde o segundo semestre da faculdade, eu já comecei a trabalhar. Então, não recomendo, mas, assim, por trabalhar, acabei demorando muito a me formar, mas sempre tive essa pegada muito de ir para o mercado logo, sabe? De aprender e dar um jeito, assim, me virar para conseguir conciliar os dois. E eu falo até que a vivência universitária, principalmente numa faculdade federal como essa, assim, é muito engrandecedora, né? Você aprende a fazer muitas coisas, você aprende a socializar, você aprende a enfrentar os desafios mesmo da sua turma, dos seus professores. Então, assim, é uma experiência que eu recomendo para muita gente, para todo mundo, realmente ter essa experiência, viver essa experiência de faculdade, mas sempre procurar também um pezinho no mercado. Foi assim que eu fiz, não necessariamente vai funcionar para todo mundo, mas foi assim que eu comecei, né? E aí trabalhei um tempo como publicitário, trabalhei em agência de cidade, como redator. Cheguei a ganhar alguns prêmios aqui, trabalhei em campanhas para a Assembleia Legislativa, para Petrobras, para prefeituras. Então, foi uma experiência bem legal. E depois fui para a área de marketing de algumas empresas. Então, assim, eu estava presente, por exemplo, eu fui o primeiro gestor, primeira pessoa de marketing da São Paulo, que é um grande case cearense, né? Uma empresa que hoje está em vários estados, estão chegando, se não me engano, em 50 lojas. Então, acompanhei eles desde a primeira loja, eu estava lá ajudando eles a servir sorvete na primeira loja ali na Ana Vilhar que eles abriram. Então, comecei sempre muito cedo a me ligar nessa questão de empreendedorismo, né? Não necessariamente empreendendo, mas acompanhando pessoas que estavam empreendendo, olhando com um olhar muito, muito curioso sobre aquilo que estava acontecendo. Até que em 2015, eu fui convidado para participar de um processo de pré-aceleração lá na Elephant, né, que também é um grande ator aqui
de fomento, né, e encontro do empreendedorismo aqui no Ceará. Então, fui convidado para passar por um processo de pré-aceleração, isso em 2015. Então, a gente começou minha primeira startup lá, que era Digital Influencers, cara, foi um aprendizado muito grande, porque a gente deu muito errado no começo. A gente captou com anjo, a gente fez 2 captações e gastou dinheiro. Sim, gastou de maneira responsável. A gente realmente acreditava que o que a gente estava fazendo ia dar certo. Mas a gente era muito imaturo e acabou, pô, não deu. A gente imaginou que ia dar, não deu, e agora? E aí, quando foi em 2018, a gente pivotou. Então, 2015 a 2017 foi assim, muito difícil, mas em 2018 a gente pivotou. E aí foi bem legal, porque a gente saiu de um modelo muito plataforma, muito tecnologia, e foi para um modelo mais agência. E mesmo a gente estando aqui no Ceará, sabe, mas fazendo um trabalho muito legal e concorrendo com empresas do Brasil inteiro, a gente conseguiu resultados bem legais. Então, por exemplo, a gente foi a primeira agência parceira do TikTok aqui no Brasil. A gente foi a primeira agência que fez intermédio com influenciadores com eles. Então, eu considero que a gente ajudou muito a fomentar esse crescimento de TikTok aqui no Brasil, né, sendo essa primeira agência lá em 2018, que ninguém sabia ainda o que era isso. Então, assim, foi bem legal essa jornada, até que em 2019 eu saí e aí fundei a HelloFan. E aí, conta um pouquinho pra gente, né, a HelloFan, fala um pouquinho da história, né, ela traz um pouco dessa aproximação dos fãs com seus, né, com todas essas celebridades que eles são que tem como referência. Fala um pouquinho para a gente como é que a HelloFan hoje trabalha, onde é que vocês estão, quais são os seus principais produtos aí. Cara, a HelloFan é uma plataforma que ajuda você a proporcionar momentos mágicos, né? Quais são esses momentos mágicos? São interações com seus ídolos. Então, imagina você poder presentear um amigo seu, um familiar, pai, mãe, companheiro, companheira, com um vídeo personalizado, sabe? Contando a sua história, falando de alguma piada interna sua, de algum ídolo que essa pessoa ama. Então, vamos dizer que a música do seu relacionamento é Domingo de Manhã, do Marcos Bellucci. A HelloFan permite que você possa presentear no aniversário de casamento, no aniversário de namoro, dia dos namorados, você possa presentear seu companheiro ou sua companheira com um vídeo do Bellucci cantando a música especialmente para essa pessoa, falando o nome dela, chamando ela pelo apelido que você chama. Então, a gente cria esses momentos mágicos usando essas pessoas que são muito importantes na nossa vida. Pode ser um atleta que você se inspira, que me inspirou a seguir um caminho, pode ser até um empreendedor, um empresário que você se espelha muito e admira muito. Então, a gente ajuda a existir essa interação, a existir esse momento especial entre os dois. E aí, quem quer acompanhar, a HelloFan tá aí na camisa do Marquinhos aí, só entrar lá e, sei lá, vai que seu ídolo tá lá, você já pode presentear lá, ou se presentear, ou presentear alguém com uma mensagem aí que pode dar destaque, né, para essa sua relação com esse seu ídolo. E aí, Marquinhos, como é que está a caminhada de crescimento da HelloFan? Quais são suas visões aí? A gente está num momento, né, bem desafiador para as startups, em termos de captação, de crescimento, mas como é que você, com a experiência que você já tem da digital influência, agora passando como é que você olha para tudo isso? Como é que você olha para a visão de crescimento, né, a visão de estar em outros mercados? Como é que você está vendo tudo isso? Para quem não está inserido, né, a gente passou por um momento de muita euforia nas startups, assim, muita gente, as startups contratando muita gente, crescendo absurdamente, conseguindo captar demais. E aí hoje a gente está numa realidade realmente diferente. Só que assim, Moisés, eu nunca fui esse eufórico. Então, desde o início da HelloFan, a gente começou muito pé no chão. Até porque tem um detalhe que é importante, assim, no nosso caso, tá? Que é um disclaimer do que a gente faz.
não existia no Brasil. Então a gente foi pioneiro, a gente foi a primeira plataforma a fazer isso aqui, em julho de 2019. Então não tinha muita coisa, a gente tinha que desenvolver esse mercado, começar, né? Então eu sempre tive essa ideia de começar pequeno. E aí compartilhando essa experiência, pô, eu comecei a me dedicar na HelloFan em junho, quando eu saí da outra startup, em junho de 2019. E assim, eu sabia que seria uma esteira de startup que envolveria investimento, né? Então, quis fazer tudo muito rápido. E aí, com um mês, a gente já tinha um MVP para validar e já começou a ter aqueles primeiros pedidos. Era, pô, 5, 6, 10 pedidos, sabe? Mas que lhe fazem aprender demais e lhe mostrar um caminho lhe mostrar o próximo passo. Então, a gente sempre começou muito pequeno. Então, a gente começou validando com um produto super simples, aí foi melhorando esse produto. A gente foi chamando a atenção de alguns investidores bem legais. Então, João Kepler, nosso investidor, Thiago Nigro, Primo Rico, também nosso investidor, Cacá Diniz e Alex Monteiro também são investidores, que eles são... Cacá Diniz, inclusive, é cearense, né, de Sobral. Eles são donos da maior agência de influenciadores da América Latina. Então, a gente foi conseguindo chamar a atenção de pessoas super legais, mas sempre com muito pé no chão. E principalmente porque esse mercado não existe aqui. Então, você tem lá fora esse mercado já muito consolidado e aqui ainda construindo. Então, a gente conseguiu fazer validações muito legais. A gente teve um período de pandemia que assim, foi um período onde a gente teve muito pedido, porque era onde as pessoas não conseguiam ter muita interação, então elas se comunicavam muito. Assim, a gente ajudava elas a se comunicar, né, com esses vídeos. Então foi um período que teve um boom, que foi um aprendizado muito legal, só que agora voltou à normalidade. Então, assim, a gente está em crescimento, a gente está conseguindo fazer o nosso propósito, né, que é aproximar. A gente está colocando outros produtos no meio disso também. É desafiador porque ainda é um mercado que não se desenvolveu como se desenvolveu lá fora, mas é um mercado que ele tem um potencial muito grande no Brasil, então a gente ainda está no momento, mas tem 3 anos, e aí, não querendo frustrar alguém que quer empreender, mas leva tempo mesmo, tem muita dedicação envolvida, as coisas não saem como você imagina, mas assim, depois de 3 anos a gente hoje sabe o que fazer, a gente já está consolidado aqui no mercado, é a maior plataforma brasileira do tipo, então a gente está bem preparado e a euforia que teve no passado, se a gente tivesse ido nessa onda, provavelmente a gente não conseguiria, a gente estaria numa situação muito pior hoje, né? Porque a gente talvez teria colocado os pés muito na frente, então ainda é muito desafiador, né? E eu acho que todo mundo, se você perguntar para todo mundo, o cara pode estar lá na frente, o cara pode estar no começo, todo mundo vai falar realmente que é desafiador, mas é porque sempre é realmente desafiador. Mas no nosso caso tem esse ponto específico que a gente precisa ser muito inteligente e muito esperto para conseguir desenvolver esse mercado aqui. Desenvolver um mercado, pô, é difícil. Você bate muito a cara na parede, viu, Moisés? E é esse desafio, né, de acreditar no que você, né, no que você está ali colocando, olhar para as boas práticas que você vê pelo mundo, né? Esse, como você fala, é um produto que a gente já vê acontecendo, né? Na Europa eu já vejo isso acontecendo. Então, isso é uma coisa que precisa de um pouco mais de energia, né, e de esforço para que essas coisas também aconteçam aqui. Mas parabéns pela sua jornada, Marquinhos. Eu acho que esse é um caminho, né, da gente enxergar as oportunidades e ser o cara ali que vai abrindo os caminhos, porque eu acho que isso é que faz diferença, né? A gente ser o protagonista de tudo isso. E aí queria te perguntar, como é que você vê a importância do ecossistema, né? Desse ambiente de negócio? Você disse que já teve captação, com a nova startup você já tinha ali um plano para apresentar para investidor já no início. Qual é a importância que você vê desse ecossistema para que esses passos possam ser ainda mais acelerados, Marquinhos? Olha, eu diria que esse é o fator mais importante, tá? Você pode ler, você pode tentar encontrar de alguma maneira uma educação formal ou artigos, né? Assim,
para tentar conhecer mais sobre o assunto, mas isso nunca vai ser tão valioso quanto você conversar com as pessoas do ecossistema, né? E eu digo assim, todas elas. Então, tem momentos que o próprio Sebrae ajuda muito, tem momentos que o Sebrae não vai lhe ajudar, que você precisa conversar com outra pessoa que vai lhe dar um outro ponto de vista. Então, mas tudo se complementa. E todos são importantes. Do mesmo jeito que você conversar com alguém que já fez é importante, você procurar um conhecimento formal em uma faculdade, um curso também é importante. Você procurar o Sebrae também para lhe guiar é extremamente importante. Então, é uma condição de fatores. E para a gente foi muito importante isso. Então, assim, mesmo lá em 2015, quando estava muita gente começando ainda, e aí é legal que a gente viveu um momento aqui no Ceará muito legal, onde tinha o pessoal da Agenda Edu começando, tinha o pessoal da Suri começando, da Resolvi. Então, assim, a própria Elephant também estava no início da jornada dela, então era algo que, mesmo antes, tinha um local, sabe? Tinha um lugar onde você podia trocar experiências, onde todo mundo compartilhava as dores, onde era um lugar aberto para você, seguro para você conversar. Então, mesmo lá atrás, quando era pequeno, tinha isso. Hoje, principalmente. E hoje até aparece mais para você. Antes era muito restrito, você tinha que meio que encontrar aquele lugar, assim, não aparecia muito, mas hoje tem momentos como esse que você faz uma busca no Google, no YouTube, e você já tem um conhecimento disso, já tem vários indícios e indicações de onde você pode procurar ajuda, né? Então, assim, eu diria que é o que foi mais definitivo. Eu indicaria você a meter as caras mesmo, a mandar e-mail, sou empreendedor, quero começar tal coisa, se topa uma conversa comigo, ou então tira essa minha dúvida e deixa a pessoa responder por e-mail, sabe? O que você conseguir tirar dessas pessoas e estar perto delas e participar de evento onde elas estão, assistir todos os episódios aqui do Tóxico Ecossistema. Então, tudo isso vai lhe fazer crescer mais na frente. E até uma coisa que não é muito clara no começo, e em startup você tem que aprender a conviver com isso, você nunca sabe de onde vai sair sua grande oportunidade, você nunca sabe de onde vai sair o seu insight, você nunca sabe de onde vai sair, de onde vai vir, vai te possibilitar fazer uma virada de chave na sua startup, no seu negócio. Então você tem que se expor. Você tem que se expor. E é se expor a esses conteúdos, é se expor a uma conversa, é se expor até ao risco de passar vergonha. Quantas vezes eu passei vergonha, pô? Assim, conversando com alguém, eu admirava muito aquela pessoa e você... E assim, você acaba ficando envergonhado, mas tem que meter as caras, as pessoas valorizam isso, principalmente nesse ecossistema, que é algo onde a colaboração é tão forte. Então, você precisa se expor. E se exponha, né? Vá, veja tudo, faça tudo, porque, cara, você não sabe, mas é em um desses momentos que vai vir algo que vai mudar a sua cabeça. É isso. E aí, Marquinhos, você teve também, né, essa jornada passou por São Paulo, né? Como é que isso te ajudou a acelerar? O quanto isso te ajudou a acelerar tudo isso? Olha, São Paulo, para mim, não foi algo que eu falei assim, pô, vou para São Paulo porque lá tem mais oportunidades. Não foi, tá? E aí eu quero deixar isso bem claro, porque você não precisa estar em São Paulo. Você não precisa morar em São Paulo. A minha ida para São Paulo, por exemplo, em 2018, foi porque a gente estava num modelo mais agência na Digital Influencer, a gente atendia muitas empresas de fora do Brasil, Estados Unidos, Alemanha, da China, como o TikTok, e a gente precisava estar perto delas. Então foi uma ocasião mais do trabalho que eu estava fazendo naquele momento do que de eu assim, pô, eu acho que lá é mais propício para dar certo. Não, a gente já estava começando a dar certo aqui. A gente já estava começando a dar resultados em Fortaleza mesmo. E a gente foi encontrado, a gente foi revelado em Fortaleza. A questão de ir para lá é porque eu estava no atendimento, mas no dia a dia com o cliente, era importante ter esse momento presencial lá. Mas você não precisa morar em São Paulo, ter sua sede em São Paulo para poder dar certo, não, tá? Mas é muito importante que você participe do que acontece em São Paulo. Então, claro que sempre vai depender do seu momento, mas
sempre tem eventos lá e oportunidades de reunião que é importante você explorar. Então, o case, por exemplo, que é um evento da Startups, pô, se você está muito no começo, está começando, tem aquelas primeiras interações assim, com o mundo de startups, é muito interessante que você vá lá. Até no resto da jornada o case vai ser interessante, mas vai lá, escolha esses momentos e esteja lá presente dentro do possível. Pode ser online também, mas é o que eu falei, se exponha ao que acontece lá. Seja uma reunião que você consegue, aí você vai lá para fazer essa reunião, seja participar de ecossistemas lá, por exemplo, o Cubo, do Itaú, ele não tem distinção de você precisar estar lá, você pode fazer parte do ecossistema do Cubo, qualquer lugar do Brasil, vá para eventos, mapeie os melhores eventos e se exponha ao que acontece lá. Então, eu passei 4 anos lá, hoje estou passando a temporada em Fortaleza, estou há uns 2 meses aqui, devo ficar até o final do ano, mas passei 4 anos lá e vou voltar para lá próximo ano, porque, enfim, hoje é um lugar onde a gente já está bem estabelecido, mas eu repito, não é tão decisivo você morar lá, você estar lá. Aqui em Fortaleza, hoje você consegue fazer coisas incríveis, a gente tem muitos exemplos disso. Muito bom, Marquinhos. Marquinhos, e para a gente já ir aqui, né? Todas essas dicas que o Marquinhos dá, essa visão de um jovem que mostra o quanto, né, uma oportunidade, né? Enquanto encontrar uma oportunidade pode fazer diferença na sua jornada profissional, né? Marquinhos foi aí para essa questão, né, dos ídolos, né? Começou lá com as celebridades e aí ele começa a mostrar, escolhe uma área de negócio, foca nisso, coloca seu melhor energia para isso, cria um modelo de negócio estratégico, apresenta isso para validação da comunidade e a partir daí que as coisas começam a acontecer. E aí, Marquinhos, olhando para tudo isso, a gente já está caminhando aqui para as nossas considerações aqui já para encerrar o nosso Talks. Eu queria que você fizesse uma reflexão aqui junto com nossos ouvintes, assim, se você estivesse começando tudo isso hoje, né? Sei que você é bem novo, né? Mas você já adquiriu muita experiência, eu acho que a sua jornada empreendedora, provavelmente, ela já é muito mais rica do que muito empreendedor que está aqui há 30 anos fazendo a mesma coisa. Em tudo isso que você já aprendeu, o que você faria diferente se você estivesse começando tudo isso hoje, Marquinhos? Moisés, fazer diferente, eu não sei, mas assim, com certeza, o que eu sugeriria para quem está começando agora, acho que são 2 pontos principais, tá? Primeiro, eu já falei que essa questão de se expor, você precisa se expor, você não pode ter preguiça de participar de um evento, você não pode ter preguiça de ver um talks como esse e ver os outros também. Pô, se é um assunto que você quer entender, se é um assunto que você julga que precisa para ir para o próximo passo, então, pô, faça, sabe? Faça, se exponha. No mínimo vai ser experiência. E até aquela coisa, você não sabe onde você vai encontrar algo que pode ser determinante para você. Então, sem julgamentos, sem muitos julgamentos, vá e se expõe. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Vai ser engrandecedor para você e vai ser muito importante. E além de se expor, nesse sentido, eu vou compartilhar um aprendizado que eu tive agora essa semana, tá? Essa semana eu descobri uma coisa que quando eu vi, eu falei, pô, para mim faz muito sentido, e eu sempre meio que encarei as coisas dessa maneira e nunca tinha percebido, que é o que o pessoal chama da regra dos 3 anos, tá? E aí até independe de ser 3 anos, 2 anos, 5, 10 anos, tem gente que faz assim pelo período que quiser. Mas o cerne dessa regra é você fazer um comprometimento em algo por um tempo pré-determinado e você não vai desanimar nem desistir durante esse tempo. Então, se você, por exemplo, quer empreender e você tem uma ideia e você está com isso na cabeça que eu quero fazer isso, você vai fazer esse comprometimento, seja 1 ano, 2 anos, 3 anos, vamos colocar aqui como exemplo 3. Então, você vai passar 3 anos, por exemplo, se você quer montar um podcast, você vai passar 3 anos. Não importa se no primeiro ano você vai ter 10, 15, 20 visualizações. Você se comprometeu naqueles 3 anos.
Então, você esquece as outras coisas, você sai de distrações e você meio que deixa de lado algumas frustrações e você foca em executar aquilo. Então, se estivesse começando hoje, eu pensaria nisso, porque ajuda muito na jornada, ajuda muito aqui na cabeça de você entender que é algo a longo prazo, que você não vai estar buscando evidências muito no começo, você vai esperar esse período para realmente ter o entendimento de, tipo, isso é algo que vale a pena continuar ou não. Então, coloque um período, sugiro mais de um ano, tá? Porque startup não é algo que você... que em 6 meses você vai ficar tudo lindo, vai fazer tudo, vai ficar tudo certo, você vai quebrar muita cara. Então, sugeriria fazer 2, 3 anos, foque naquilo. Não estou dizendo para você largar tudo e fazer, mas você pode começar a empreender ainda com seu emprego ou ainda com um outro contribuição que você tem, mas no momento que você se comprometa por esses 2, 3 anos, que isso vai tirar muita distração, vai te ajudar a lidar muito melhor com as frustrações e você vai executar aquilo naquele momento. E aí eu percebi que, eu vi isso essa semana, e eu percebi, cara, eu fiz muito isso e ainda faço muito isso. Eu faço assim, cara, eu vou persistir nisso aqui até quando eu ver que vai dar certo. E aí, se não estiver dando certo, eu continuo focado em fazer dar certo, quebro a cara e vou de novo, e quebro a cara e vou de novo. E é assim que a gente vai seguindo na jornada. Então, em resumo, acho que são esses dois aí que vão levar você muito longe. Se exponha e tenha esse comprometimento. E aí, muito bom ouvir isso, né, Marquinhos? Porque você mostra esse contexto real da startup, né? Se a gente não tiver um foco, e esse foco for a médio prazo, né, de que as coisas, assim como qualquer decisão na vida, né, um relacionamento, uma faculdade, uma jornada profissional, você precisa de um tempo para poder encontrar todos aqueles pontos de conexão que vão te fazer chegar mais longe. Então, eu acho que esse é o caminho mesmo. Obrigado pelas suas considerações, obrigado por você trazer toda essa visão. E aí queremos abrir aqui para você deixar suas palavras finais aqui para a nossa live. Você já convidou todo mundo a ouvir as nossas outras lives. Temos vários outros episódios. Escutem, porque realmente, quando a gente aprende um pouquinho, né, com o empreendedor, com a entidade de fomento, com o ambiente de inovação, com o Hub, às vezes essas coisas, né, elas ligam aquela centelha que a gente precisava para aquele próximo passo da jornada. Então, faz suas últimas considerações aqui para o nosso ecossistema, Marquinho, e a gente já agradece sua presença aqui conosco. Mas, então, você que ficou até aqui, que assistiu, espero que tenha lhe motivado um pouco. Não é fácil, mas é muito gratificante. Você vai passar muita raiva, mas no final das contas vai ser, sim, você escolheu aquilo que lhe brilha o olho, vai ser tudo muito, a jornada vai ser toda muito prazerosa. Então, se você quiser conhecer mais da HelloFan, hello.fan, vai lá, vê algum vídeo, a gente tem vários empreendedores, eu vou até indicar um para você, um cara que eu admiro muito, que é o Geraldo Rufino. Cara, os vídeos dele, ele dá uma aula, ele passa 3, 4, 5 minutos falando com você, ele dando uma aula até de vida. Então, vai lá, dá uma olhada, vai que você encontra alguém que você gosta muito, então que você quer presentear alguém. Então, quem quiser conhecer mais desse trabalho que a gente faz, hello.fan. E dou o maior apoio para você começar ou continuar na sua jornada. Moisés, pode deixar os meus canais abertos. Vou deixar aqui, o LinkedIn do Marquinho aqui, e se você quiser, você pode conectar com ele. Pode ficar à vontade, pode falar. Eu recebi muito apoio no começo de muitas pessoas que passaram por aqui, inclusive, pelo Talks, então vai ser um prazer poder ajudar você. E já lhe dou parabéns por estar aqui, né, por estar acompanhando o Moisés e por estar aqui, porque isso aqui é uma fonte de conhecimento muito, muito, muito valorosa para você. E você vai agradecer isso no futuro e vai perceber isso. Muito bom, Marquinho! Esse é o Talks com Ecossistemas. Obrigado por você que esteve conosco até agora. Essa é uma iniciativa do Sebrae, mas é para que você espalhe com a sua comunidade, dentro do seu negócio. Sabe aquele amigo que você diz, cara, eu acho que a gente pode montar uma ideia junto, passa para ele, porque se a gente fizer essa visão de negócio, né, disseminar pelo Ceará, eu acho que a gente pode fazer coisas ainda mais incríveis. Nosso estado
tem tudo para ser um grande estado. Eu acho que cabe a cada um de nós fazer o nosso melhor. Obrigado por você até aqui e a gente se encontra em breve. Obrigado, Marquinho. Tchau.